uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com um bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar uma palavra para o dia de hoje, dizendo assim: razão de ser. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Jó, capítulo 3. Vou ler versículo 11, depois o versículo de número 16. Dizem assim: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz? Hoje é 11 de abril de 2022. Santo, justo, perfeito, maravilhoso Deus, estou em oração e quero te agradecer por esse momento. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Fica conosco, nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo razão de ser. Razão de ser é uma locução substantiva, né? Todo mundo que lê, que gosta de português, sabe o que estou falando. E significa exatamente o propósito final de existir. E hoje quero falar sobre você estar vivo ou viva, sobre nossa existência. Olha, gente, eu acho que já chegou um momento na sua vida de você se perguntar por que você existe. E você talvez estivesse numa situação de dificuldade tão grande nesse momento que você pensou isso, que até chegou a cogitar no seu pensamento o que Jó aqui declarou. Jó estava tão angustiado, tão amargurado, que no versículo 1 desse capítulo 3 aqui do livro dele, do livro que tem o seu nome, ele diz assim, o texto: depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Será que já chegamos a esse ponto de dizer assim, sabe, se eu pudesse decidir sobre minha vida, eu não queria ter nascido. Então a gente sabe da história de Jó. E nesse versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Ele estava realmente revoltado. É claro que a gente sabe que Jó aqui está numa situação tão deplorável, mas o próprio livro dele fala em outra ocasião que em nada daquilo do que ele declarou e do que ele falou, ele pecou, nem também da forma que ele estava agindo. É porque o ser humano tem suas limitações. Jó era um homem temente, reto, diante de Deus, mas chegou a dizer isto aqui, declarar isso. O versículo 16, que para mim é impactante, ele diz: ou como o aborto oculto não existiria. Preferia ser um aborto, um abortivo. E segue aqui o texto: como as crianças que não viram a luz. Que situação. Eu não sei qual é a situação tua hoje, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo. Talvez você pense isso aqui que Jó estava dizendo, declarando. As coisas estavam muito difíceis para Jó. Eram muitas essas lutas. Talvez você esteja nessa mesma situação, ou pior, deprimido ou deprimida, sem esperança, desempregada, desempregado. Passa dia, vem outro dia e é a mesma coisa. Mas saiba, você tem uma razão de ser. Você existe porque Deus permitiu a sua existência, porque há um propósito na tua vida. Deus tem um projeto.
Você lembra do rapaz que seus irmãos quis matá-lo? Você lembra qual foi o plano de Deus na vida dele? Está escrito lá em Gênesis capítulo 42, vou terminar agora. Vou ler versículos 5, 6 e 8, diz assim, ó. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Eles iam lá onde? No Egito. Versículo 6. José, pois, era governador. Era o quê? Governador. Não era pouca coisa não, tá? Daquela terra. Segue o texto. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Versículo 8. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Todo mundo conhece essa história aqui de José do Egito, né? É chamado José do Egito porque ele cresceu lá no Egito, né? Ficou praticamente, se transformou homem ali, porque jovem ainda foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo ali no Egito. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo, mas um deles teve a ideia de dizer, não, vamos vendê-lo. Mesmo assim, estavam dando como José estivesse perdido, destruído, não fazia mais parte da família, havia sido o seu nome riscado, estava morto. Mas, olha a surpresa, o projeto de Deus para José, aquele menino que sonhava, aquele jovem sonhador, que os irmãos tinham raiva, quiseram os irmãos destruí-lo, mas mais na frente Deus mostrou por que José nasceu. Porque José não morreu quando eles quiseram matá-lo ali naquele poço. Porque José não foi destruído na prisão também, quando Potifar o colocou lá. Então, o projeto de Deus, Deus quis engrandecer o seu nome, o nome de Deus, através da vida de José, fazendo José ser um governador lá na terra do Egito. Deus vai mudar teu cativeiro, viu? Creia nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.